Rodrigues, né? Ele que vai trazer para você dicas e orientações, ele que vai responder as suas dúvidas. Inclusive, a partir de agora, o nosso WhatsApp tá liberado. Tá na tela para você, 32220001, 32220001 é o telefone que você pode encaminhar a sua dúvida, a sua pergunta. Você pode escrever a sua pergunta ou você pode gravar um áudio se sentir mais à vontade para explicar a sua dúvida. O André tá aqui para responder você. Participe através do nosso WhatsApp 32220001, 32220001. Bom dia, André, seja bem-vindo. Muito bom dia, Flaviano, bom dia, Ian, bom dia a todos os ouvintes, telespectadores. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui de volta. E dentro daquela proposta que a gente sempre faz no quadro, né, Flaviano, de trazer uma dica, uma orientação, uma notícia sobre direito previdenciário, hoje eu trago uma informação importante que, principalmente para os profissionais liberais, em especial para médicos, que é a restituição previdenciária. Talvez esse profissional pode ter um dinheiro a receber de volta da Previdência e muitas vezes nem sabe disso. Isso acontece, Flaviano, para aquela pessoa que contribui por duas fontes de contribuição, ou seja, ela recebe remuneração de mais de uma fonte. Então, principalmente com o médico, isso é muito comum porque ele presta serviço para um convênio, um plano de saúde, ele tem um consultório, ele tem uma clínica, então todas aquelas fontes ali, ele recebe remuneração. E muitas vezes isso ultrapassa o teto previdenciário. O que é o teto? É um limite de pagamento de benefício, ou seja, hoje acho que está em 7.700, se eu não me engano. Então ninguém recebe mais do que isso perante o INSS, mas ao mesmo tempo também ninguém pode pagar além desse valor. Então, muitas vezes o médico, o plano de saúde, vai lá e recolhe no teto. O outro plano de saúde que ele presta serviço, ou o município, ou o consultório, também recolhe. Então, isso faz com que ultrapasse o teto previdenciário. Quando isso acontece, a pessoa tem direito à restituição. E a gente consegue buscar a restituição dos últimos 5 anos. E é um procedimento, Flaviano, que nem precisa de justiça, na maioria dos casos. A gente consegue reaver esses valores diretamente perante a Receita Federal e a restituição é creditada direto na conta do contribuinte, com correção monetária pela Selic. Então, o profissional liberal, principalmente os médicos, o interessante é procurar um especialista para que avalie o seu caso. Se for constatado que contribuiu além do teto, ele poderá receber esse dinheiro de volta. Informação extremamente importante para você, profissional, que pode estar nesta situação, né? Essa é a proposta do Quadro Café com Previdência, toda semana trazer aí uma orientação importante para você, baseada na legislação em vigor, né? Relacionada à Previdência Social. E você que está acompanhando o programa, tem alguma dúvida? Participe através do nosso WhatsApp, o número está na tela, 32220001, 32220001 é o telefone que você pode encaminhar a sua pergunta. O André está aqui para responder você. Inclusive já tem aqui algumas perguntas, antes até de fazer aí esse direcionamento das perguntas para o doutor André, eu vou resgatar aqui uma pergunta de semana passada, se eu não me engano, eu recebi na sexta-feira, falei assim, vou guardar essa pergunta para que o Café com Previdência possa trazer o esclarecimento. Na sexta-feira, uma pessoa encaminhou uma pergunta aqui para o programa, André, sobre a revisão da vida toda, a gente até falou sobre isso aqui algumas semanas atrás. Ele quer saber o seguinte, se é irreversível, né? Se realmente não terá mais direito, né, a fazer essa revisão da aposentadoria através desse benefício. A gente pode dizer que praticamente irreversível, né, André? Sim, infelizmente é, Flaviano. Acho que até há 15 dias atrás, quando eu estive aqui, eu falei especificamente da revisão da vida toda, né? Então, o Supremo Tribunal Federal, que é a última instância judicial, infelizmente negou o direito a essa revisão. Eles analisaram mais, dando mais peso ao critério econômico, que seria uma revisão que geraria um custo muito grande para os cofres públicos, né? E negaram esse direito, o que no meu entender não foi justo. Mas, infelizmente, no momento é uma decisão que não cabe recurso. Aí, orientação importante para quem tem dúvidas ainda em relação à situação da revisão da vida toda. Se você tem dúvida relacionada ao seu caso, o telefone é o 32220001, 32220001. Como eu disse, eu já tenho aqui algumas perguntas. Vou trazer aqui a pergunta de um ouvinte.
Ele quer saber o seguinte, André, ele está dizendo que vai fazer 60 anos agora no dia 31 de maio. Tem 15 anos e um mês de contribuição. Ele está dizendo que tem este tempo antes da reforma da Previdência. Aí ele quer saber se já pode pedir a aposentadoria ou se tem que esperar até os 62 anos. No caso, é homem ou não se identificou? É homem. No caso, ele vai ter que aguardar os 65, porque, na verdade, a idade mínima hoje de 62 é para mulher. No caso do homem é 65. Ele já tem o tempo mínimo, que seria os 15 anos. Então, a orientação que eu dou para ele é aquela que ele pode contribuir de 6 em 6 meses, para que ele não fique desligado do INSS, e assim que ele completar os 65, ele vai ter direito a se aposentar. Eu tenho aqui a dúvida também do André, lá do Danilo Passos. Ele está dizendo que a irmã dele tem 25 anos e 7 meses de contribuição em um local insalubre. Ela trabalha em um hospital. Só que ela tem 47 anos de idade. Aí ele quer saber o seguinte, se ela pode pedir a aposentadoria especial e se ela não puder, né, por causa do tempo, se essa insalubridade tem aí uma contagem diferenciada para aposentadoria. Bom, pelo que veio da pergunta, Flaviana, ela não tem direito, porque até a reforma da Previdência, que foi em novembro de 2019, com 25 anos trabalhados em condições insalubres, o contribuinte poderia se aposentar na especial. Mas a reforma instituiu a idade mínima de 60 anos para a aposentadoria especial. Então, caso ela tivesse 25 anos até novembro de 2019, ela teria direito adquirido. Mas eu acredito que ela completou esses 25 pós-reforma. Aí, no caso, ela vai ter que aguardar a idade mínima de 60 anos. Agora, também, como ele bem falou aí na pergunta, esse tempo insalubre, ele tem um acréscimo. No caso da mulher, tem um aumento de 20%. Então, o interessante também é que ele procure um profissional para que avalie, faça essa conversão de tempo para ver qual regra de transição vai ser mais vantajosa para ela e para que ela saiba, né, de forma específica, qual vai ser a data que ela vai se aposentar e com qual valor. Eu tenho aqui outra dúvida, é uma dúvida até interessante. Ela está dizendo que trabalhou um tempo com carteira assinada. Aí depois ela parou de trabalhar com carteira assinada, André, mas continuou pagando a Previdência, porque ela trabalhava como faccionista. Aí ela está dizendo que há uns 3 anos descobriu aí uma hérnia, mas não continuou com o tratamento, porque descobriu que estava com outras 2 doenças, uma artrite reumatoide e outra síndrome. Aí ela foi no oftalmologista e descobriu que está com um problema grave nos olhos, né? Inclusive vai precisar de uma cirurgia. Aí ela quer saber o seguinte, se ela, como ela não está conseguindo trabalhar, se ela tem direito, né, de pedir algum tipo de benefício. Se ela estiver pagando, tem, né? Sim, se ela estiver pagando, ou mesmo se tiver um período curto aí que ela deixou de pagar, ela ainda está na qualidade de segurado. Aí ela tem que primeiro agendar a perícia junto ao INSS, né, ou pelo aplicativo Meu INSS, ou pelo telefone 135. Sendo aprovada na perícia, ela vai receber o benefício. Caso ela não consiga provar que está incapacitada de trabalhar, ela pode recorrer à via judicial. Ela está dizendo que tem 57 anos, né? A aposentadoria, ela tem que confirmar que seja uma doença muito grave, né, André? Para ter direito à aposentadoria direto, né? Aí são 2 espécies diferentes, né? A aposentadoria por incapacidade, ela não exige idade mínima. Ela tem que comprovar que está incapacitada para trabalhar. Se essa incapacidade for temporária, é um benefício temporário, a Previdência vai fixar o tempo. Se for constatada a incapacidade permanente, é a aposentadoria por invalidez. Agora, a aposentadoria por idade, aí ela vai ter que aguardar os 62 e ter 15 anos de contribuição. Eu tenho outra dúvida aqui, a dúvida da Leia Rezende. Muito obrigado, viu, Leia, pela participação aqui no programa Bom Dia Divinópolis. Ela está dizendo, André, que tem aí 26 anos, né, já de previdência pago. Ela tem 55 anos. Aí ela quer saber o seguinte, ela vai se aposentar aos 62, né? Ela tem que continuar pagando até aposentar? Bom, é aquilo que a gente sempre repete aqui. A orientação é que continue, porque a gente não deve pensar somente na aposentadoria. Ela pode precisar de um benefício por incapacidade, que a gente acabou de falar na pergunta anterior, e também se ela tiver dependente e vier a falecer, ela precisa ter qualidade segurada para estar deixando a pensão por morte. Então, por mais que ela já tenha o tempo mínimo,
o interessante é que ela continue contribuindo. Caso ela não seja empregada, ela pode contribuir de 6 em 6 meses para manter a qualidade de segurado. A gente sempre fala que antes de você tomar qualquer decisão, né, é importante pegar o relatório junto à Previdência Social para ter certeza da contribuição, né, André? Sem dúvidas, é muito comum, a gente se depara no escritório com segurados que muitas vezes não conseguem o benefício porque não teve uma orientação prévia, ou deixou de contribuir, ou pagou no código errado, ou pagou em atraso, então são N situações. Então o interessante é que sempre, antes de pagar, antes de tomar qualquer decisão, procure uma orientação especializada. Eu tenho aqui outra dúvida, é a dúvida da Débora. Obrigado, viu, Débora? Ela está dizendo que tem 56 anos, né? E ela está pagando a Previdência 6 em 6 meses, né? Através aí daquele referência de 11% como autônoma. Eu acredito que ela já tem aí o tempo de contribuição, por isso está fazendo isso. Aí ela quer saber o seguinte, se pode continuar pagando assim por mais 4 anos. No caso, se ela está com 56, seria mais 6 anos para ela alcançar os 62 e se aposentar, né? Se ela realmente já tem os 15 anos, está correto. Ela está mantendo a qualidade segurada e vai se aposentar aos 62. Eu tenho aqui outra dúvida. Ele está dizendo que tem 2 empregos. Ele é registrado nos 2 empregos, né? E em um deles ele contribui com o teto máximo há mais de 5 anos. Aí ele quer saber se é possível receber aquilo que você orientou no início. Pode ser que sim, interessante a dúvida, porque se em um ele está contribuindo no teto máximo, tem que ver se o outro vínculo também está recolhendo. Porque muitas vezes o segurado, o setor contábil, não sabe dessa informação que já está recolhendo no teto máximo e recolhe nos 2 vínculos. Então, o interessante é que ele procure um profissional que faça a análise do cadastro de contribuições dele e, caso seja constatado o pagamento maior, ele vai ter, sim, direito à restituição, retroagindo aos últimos 5 anos. Tudo indica que ele está na situação, né? Porque se ele contribui no teto máximo em um emprego, o outro tá sendo aí uma contribuição acima do teto, né? Como ele é empregado, é dever do outro empregador recolher. O que é correto é que o contribuinte informe para o segundo vínculo que o outro já recolheu no teto, mas na prática isso é raro acontecer. Então acredito que o caso dele seja sim um caso de restituição. Dificilmente a Previdência vai te avisar que ela tá te lesando, né, André? Você vai ter sempre que acionar ela, né? Não avisa não. De ofício, sem chance. O contribuinte tem que procurar. Principalmente que é recurso no caixa do governo da Previdência, né? Então ele não vai te avisar nunca. Eu tenho aqui uma última dúvida e ele tá preocupado com o dinheiro extra. Quer saber quando vai sair o adiantamento do 13º. Tem notícia boa nesse caso, né, André? O governo até anunciou que esse ano vai antecipar ainda mais o 13º. Sim, já anunciou, se eu não estiver enganado, mas acredito que mês de maio e junho, né? Metade em maio, então no próximo mês já, né? E metade em junho. Esse ano o governo antecipando a antecipação do 13º, né? Cuidado, gente, na hora de utilizar esse recurso, use de forma responsável, né? Porque senão lá no final do ano você já não tem mais nada da renda extra. Essa é a participação do André ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis, é o quadro Café com Previdência, toda terça-feira, trazendo para você dicas e orientações importantes. Muito obrigado, André, pela presença. Eu que agradeço mais uma vez, Flaviano e Ian, e principalmente a todos os ouvintes que enviaram perguntas e a todos que acompanham de forma frequente aí o nosso quadro. Um abraço a todos e uma ótima semana. Eu que agradeço a presença do André ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis. Um abraço especial também pro Farlandes Guimarães, né? Sempre tá aqui junto com o André, trazendo informação para você através do quadro Café com Previdência. Eu reforço aqui que o quadro Café com Previdência tá disponível para você lá no portal sistemampa.com.br, nas redes sociais do Sistema MPA de Comunicação, porque serve de orientação também para outras pessoas. É só acessar sistemampa.com.br.